Queridos, eu tenho aqui uma palavra que Deus falou no meu coração e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e que está na carta de 2 Pedro, capítulo 1, e que é uma palavra fantástica, queridos, mas muito, muito, muito bom. 2 Pedro, lá no finalzinho, antes do Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu vou ler o texto, e na medida que eu vou ler o texto junto com você, você vai ver a riqueza, querido, a riqueza disso aqui. Eu viajei aqui, fui estudar um pouco, fui olhar, fui orar a Deus melhor, fui ver, e eu vi nesse texto aqui, Pedro, falando da experiência dele, da vida dele, coisa fantástica. 2 Pedro, epístola de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. A partir do versículo 3. Vamos lá comigo, queridos? Queridos, vamos lá. Olha o que diz aí o versículo 3. Seu divino poder. Queridos, deixa antes de ler aqui, eu estou com a Bíblia NVI aqui, tá bom? Que é uma Bíblia nova, e que eu levei comigo para mim ler, e para mim se adaptar a essa Bíblia, que na visão do MDA muitos têm essa Bíblia. Então você vai ver uma diferença aí, talvez, da Bíblia que você tem aí. Mas é uma Bíblia muito boa, que eu não tinha me adaptado a ela, mas agora eu estou estudando ela para mim poder falar um pouco mais com ela. Então, antes de ler aqui, a tradução minha aqui é NVI, mas vai chegar onde está a sua aí também. Vamos lá comigo. Versículo 3, 2 Pedro, capítulo 1. Olha, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Continua. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Agora presta atenção no versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo nas suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Continua. Todavia, se alguém, presta atenção, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem
no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém ou não? Amém ou não? Queridos, que texto fantástico. Por quê? Algumas pessoas chegam até o pastor e perguntam: pastor, deixa eu te falar uma coisa, fazer uma pergunta, pastor. Quer dizer que agora, se eu não entender a visão, se eu não compreender agora o discipulado, se eu não quiser, eu estou fora? Não, absolutamente não. Ninguém está fora. Você, querido, presta atenção, pode ficar na igreja, e você pode, em absoluto, não querer a visão. Você pode ficar na igreja, e em absoluto, você não querer ser discipulado. Queridos, fiquem à vontade. Vocês podem ficar na igreja do jeito que vocês quiserem. Agora, queridos, existem alguns benefícios em que a gente precisa estar atento a ele. Por quê, queridos? Existe uma coisa que acontece na vida das pessoas, e que acontece também nas nossas vidas, e que muitas vezes, querido, a gente se torna um tanto que metódico a elas. Por exemplo, João capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos à noite, nós pregamos aqui algumas semanas atrás, Jesus ele fala do novo nascimento, e aí nós ensinamos muito na igreja a respeito disso. Então a gente fala na igreja: olha, tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito, tem que morrer para o mundo e tem que nascer de novo. E essa palavra, ela fica muitas vezes na mente das pessoas, como se o novo nascimento, o novo nascimento, o novo nascimento, o novo nascimento. Agora, queridos, vamos parar e vamos raciocinar. A Bíblia fala do novo nascimento. Quando o bebezinho nasce, ali aquela coisa linda, maravilhosa, pequenininho, os primeiros dias não abre o olho, aí depois abre o olho. Os primeiros dias o olhar dele é fixo, aí começa a virar a bolinha do olho. Queridos, eu sou pai de 3 filhos, já fui um pai daqueles pais, queridos, de ficar em cima das crianças ali. Os irmãos têm uma ideia. O meu filho mais velho, Miguel, quando ele nasceu, eu ficava a noite inteira acordado, vigiando ele, saber se ele estava dormindo ou respirando. Um dia minha sogra chegou na minha casa, ela colocou ele para dormir de barriga para baixo, falou assim: vai matar o menino. Essa mulher não está bem não, ela quer matar o meu menino. Imagina, era a experiência dela. Quando ela saiu de casa, eu desvirei o menino. Falei: você está maluco? Queridos, eu fui um pai coruja do primeiro filho, e foi muito forte isso na minha vida. Agora, vamos voltar aqui, só dando um exemplo para você. Muitos dentro da igreja ficam numa tecla, que é uma tecla de um novo nascimento, e novo nascimento, e novo nascimento, e novo nascimento. Ei, acorda, o bebê nasce, depois ele cresce, e quando o bebê vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai adquirindo o quê? Uma natureza. Ele vai adquirindo uma natureza, e que faz parte da natureza dele. A criança, ela começa a gatinhar, depois ela começa a andar, cair os primeiros passos, depois ela começa, e o pai fica: oh, que maravilha, deu o primeiro passinho. Depois, quando começa a andar, a gente fala: meu Deus do céu, o que aconteceu? Podia ficar, está andando demais, está derrubando tudo, e é assim que funciona. Mas, querido, olha aqui, presta atenção, nós não podemos, sobre circunstância e hipótese alguma, ficar dentro da igreja sobre o aspecto do novo nascimento. Você olha o Pedro dizendo aqui, o Pedro está dizendo o seguinte: tem que acontecer o novo nascimento, você tem que adquirir a natureza divina, aí depois você tem que crescer, e você tem que crescer, e tem que crescer, e tem que crescer, para você atingir a maturidade, a idade adulta. Agora, vai ficar na igreja parado, estagnado, sobre a palavra do novo nascimento. Ah, eu nasci de novo. Ah, eu nasci de novo. Oh, espera aí. Está na hora de crescer. Está na hora de você progredir. Agora, o que acontece com algumas pessoas dentro da igreja? Ele nasceu de novo, mas esqueceu de crescer. Sabe por quê? Não acontece nada
na vida dele. Não acontece nada no relacionamento dele com Deus. Não acontece nada na família dele. Não acontece nada onde ele trabalha. Não acontece nada na vida dele. O que significa isso? Significa que alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. É uma pergunta que o líder de célula deve fazer. O discipulador deve fazer. Eu tenho um discípulo meu que eu estou preocupado. Porque eu vou conversar com o meu discípulo, como é que você está? Ele está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Está tudo bem. Tá assim? Tá. Eu estou desconfiado. Por quê? Tá tudo bem? Tá. Você está orando? Tô. Tem comunhão com Deus? Tem. Então olha aqui para mim. Cadê o resultado? Não mente. Cadê o resultado? Agora, querido, o texto aqui, você presta bem atenção, que o Pedro, quem era o Pedro? Vamos falar um pouco do Pedro. Quem era o Pedro, irmão? Quem era o Pedro? Tomava à frente de tudo, cometeu todos os erros possíveis, discutia com os irmãos, fazia de tudo, mas sempre estava com Jesus. E a Pedro foi dado, querido, a grande responsabilidade, a grande comissão de ser um grande evangelista. Agora, o Pedro escreve, agora vamos falar um pouco do que o Pedro escreve. Versículo 3, vamos lá comigo. Pedro escreve, versículo 3, olha: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha o que ele está dizendo: nós temos tudo o que nós precisamos da parte de Cristo Jesus. Ou seja, quando uma criança nasce, se ele nasceu com saúde perfeita, ele recebeu tudo. Você não concorda comigo? Não tem o que você fazer para a criança crescer, a não ser cuidar dela. Você vai cuidar dela e vai cuidando da criança e ela vai crescendo. Por que ela vai crescendo? Vai crescendo o pé, vai crescendo o pescoço, vai crescendo os braços, vai crescendo o corpo, vai crescendo o cabelo, vai crescendo tudo. Por quê? Porque a criança nasceu e ela já tem ali o DNA do pai e da mãe. Ela não precisa de mais nada, porque ela já nasceu, ela é uma vida, ela tem uma vida. Agora, no nascimento espiritual, a gente não consegue ver desse jeito. A gente não consegue ver desse jeito. Eu vejo que existe pessoa na igreja que se julga que nasceu de novo, mas não tem vida. Por que não tem vida? Porque não tem vida. Não tem vida. Por que não nasceu de novo? Porque não tem vida. Agora, nasceu. O que é que o texto está dizendo aí? Olha, vamos voltar aqui. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para uma vida e para a piedade, e por meio da plenitude no conhecimento que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, Jesus nos chamou. Ele fez com que nós nascêssemos de novo. E Ele nos chamou. E Ele nos deu tudo. Toda a nutrição Ele deu para nós. Agora você vai ver aí no texto que algumas coisas, evidente, que vem com um crescimento que vai depender de nós. Então eu fiz algumas anotações. Por exemplo, a vida cristã começa com a fé, e quando essa fé leva ao conhecimento de Jesus, recebemos também o poder, e o poder também nos conduz até a piedade. Quando nascemos de novo na família de Deus pela fé em Jesus Cristo, nascemos completos
Deus nos dá tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Não é preciso acrescentar coisa alguma. Nele nós estamos todos aperfeiçoados. Assim como cada bebê possui uma estrutura genética que determina o modo como ele vai crescer, também o cristão é geneticamente estruturado para experimentar a glória e a virtude. Um dia seremos como o Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? Amém ou não? Nós estamos falando do que, querido? Estamos falando de um evangelho que produz vida nas nossas vidas. Queridos, nós estamos falando do evangelho que produz vida nas nossas vidas. Agora, o interessante é que Pedro, eu vou repetir, ele diz aqui, olha, o seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos. Ou seja, você não precisa fazer nada. Agora, você precisa crer nele. Amém ou não? Amém ou não? Agora, como que eu vou crer em Jesus? Como que eu vou acreditar em Jesus, querido? Queridos, aí, se você não crê, é um problema que tem que ser discutido. Agora, vamos lá, sobre a vida de quem tem fé, de quem crê. No seu versículo 4, agora, olha o que disse, olha. O primeiro, então, fala que nós recebemos tudo, e que Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Agora o versículo 4, olha. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participante da natureza divina. Ou seja, querido, o que Ele fez? Dessa maneira, você teve fé, você nasceu de novo, você está crescendo, você não tem falta de nada. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes, o quê? Da sua natureza. Amém ou não? Amém ou não, querido? Por exemplo, você vê lá no mar os golfinhos todos nadando junto. Você vê, por exemplo, as andorinhas na revoada, todas as andorinhas voando todas juntas. Por que as andorinhas voam todas juntas? É a natureza delas. Por que os golfinhos nadam todos juntos ali, é todo cheio de graça? É a natureza dos golfinhos. Por que lá vamos supor, na África, lá naquelas florestas, onde tem lá os leões, por que os leões todos juntos? Por que eles defendem seus territórios? Por que as leoas caçam? Por que o reino animal, o reino animal ele age daquela forma ali? Por quê? Porque aquilo ali é a natureza selvagem de cada animal, cada qual animal fazendo com o quê? Com as suas naturezas. Agora, queridos, nós, por natureza, somos pecadores. Fomos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que o pecado foi introduzido em nossas vidas, e nós, consequentemente, por natureza, nos tornamos pecadores. Agora, olha aqui para mim, por favor. O versículo 4 diz: se você teve fé, se você teve o conhecimento, se você nasceu de novo, se você está crescendo, agora você tem que entender que existe um chamado. E ele diz: dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Amém ou não? Para que por elas você se torne participantes da natureza divina. Então, qual é o propósito de Deus hoje nas nossas vidas hoje? Qual é o propósito de Deus hoje em nossas vidas? É que nós, segundo o texto aqui fala, é que nós nos tornamos o quê? É que nós nos tornamos participantes da natureza espiritual de Deus. Agora, queridos, existe uma ausência tão grande disso tudo no meio da igreja. Por quê, queridos? Porque na realidade,
Vou repetir. Muitas vezes nós entendemos o novo nascimento, mas nós não entendemos o nosso crescimento junto com Jesus. Aí o que acontece? As pessoas ficam presas, alienadas às circunstâncias, e dentro da igreja não tem o crescimento. Agora, o Senhor está dizendo aqui, dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Agora é muito importante, olha, e fugissem da corrupção que há no mundo por causa do quê? Por causa da cobiça. Ou seja, você nasce, você tem tudo de Deus, e na medida que você vai crescendo na presença de Deus, você se torna participante das promessas de Deus. E aí então, quando você se torna participante das promessas de Deus, você passa a ter sobre a sua vida a natureza divina, que contrapõe, o versículo diz aí, que contrapõe, por exemplo, toda a corrupção que há no mundo. Mas olha para você ver como que ela é colocada: participando da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então, ou seja, quando você se torna participante da natureza divina, automaticamente você precisa fugir da corrupção que há no mundo por consequência do que? Da cobiça. A cobiça, querido. Se eu não me engano, Tiago capítulo 3, deixa eu ver aqui, eu não anotei. Tiago capítulo 4, vamos aí comigo. Olha o que diz Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não consegue obter o que deseja. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm, porque não pedem. E continua dizendo: quando pedem, não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Queridos, é muito importante. Por quê? Porque às vezes você pode pensar, o texto que nós estamos lendo aqui de Pedro, ele diz que através das promessas de Deus, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Aí ele vem dizendo que nós precisamos fugir da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então, meus queridos, o que acontece? O Tiago fala: olha, vocês cobiçam, mas vocês nada têm. Vocês querem, mas vocês não conseguem. Até mesmo quando a fé de vocês está alinhada à minha vontade, o Senhor fala: vocês pedem, mas vocês não recebem. Sabe por quê? Vocês pedem mal. E sabe por que vocês pedem mal? Vocês pedem para gastar ou para usar os seus próprios deleites. Então, queridos, preste bem atenção ao que estou falando para os irmãos aqui. Pedro, ele está falando aqui a respeito de que o homem que ele vive uma vida sobre o aspecto de ele seguir a natureza divina, ele precisa fugir, querido, de toda a corrupção que há no mundo por conta da cobiça. Então, queridos, vejam bem, eu sempre falo aqui de um testemunho de um jovem que chegou em mim e falou assim: pastor, eu dou dízimo na igreja, mas eu não quero saber de receber de Deus depois que eu morrer, não. Eu dou dízimo, eu quero receber tudo nesse mundo aqui.
Eu falei para ele: meu amigo, pode parar de dar dízimos que você não vai conseguir. Por quê? Porque o quanto você vai receber nesse mundo aqui está muito atrelado à sua capacidade. Se você é uma pessoa formada, se você é um empresário que tem Deus na sua vida, evidentemente Deus pode. Agora, Deus não vai receber de você e vai fazer de você um homem rico por um prazer que você tem em querer receber. Eu falei: pode parar de dar dízimo, que você está com a motivação errada. Então o que acontece, querido? A Bíblia fala aqui que no mundo há uma corrupção muito grande e a cobiça tem levado muitas pessoas. Agora, querido, eu poderia hoje aqui citar alguns exemplos. Eu poderia falar aqui para você de Eduardo Cunha, que era um homem evangélico, que foi colocado lá e estava na terceira escala de poder da República, presidente da Câmara dos Deputados, e que a corrupção do mundo, que a cobiça levou ele para onde? Para a prisão. Eu poderia citar aqui que daqueles pastores da Assembleia de Deus de Goiânia, que receberam a mala de dinheiro e levaram a mala de dinheiro, e antes de levar a mala de dinheiro fizeram uma oração para Deus abençoar. E aí o Datena ficou colocando uma semana aqueles pastores orando para abençoar, para roubar mais. Era um homem de Deus, e que por uma circunstância se deixaram levar pela corrupção do mundo, e por conta do que? Da cobiça. Da cobiça. Agora, queridos, a cobiça, de certa forma, ela não tem positividade nenhuma, ela é maligna. Agora, querido, você almejar as melhores coisas, puxa, como Deus trata disso. Eu falo da seguinte maneira: o rei Davi foi ungido a rei. Quando o rei Davi foi conduzido para o seu pai, para chegar lá e ver como é que estava a batalha, o que atraiu o rei Davi, primeira vista, em derrubar o gigante, é porque evidentemente ele tinha Deus no coração. Mas quando alguém falou, presta atenção, quem derrubar o Golias, ele vai casar com a filha do rei, a família dele não vai ter mais imposto para pagar, família dele, e ele vai morar no palácio. Aí o Davi pensa o seguinte: eu tenho Deus na minha vida, tenho uma promessa, fui ungido na sala, na presença dos meus irmãos, diante de Deus, pelo profeta Samuel. O que o Davi fez? Eu vou derrubar o gigante. Os irmãos dele ficou maluco. Os irmãos dele falaram assim: Davi, some daqui, vai lá, você largou aquelas poucas ovelhas suas lá. Agora, querido, Davi foi lá porque ele era um homem espiritual? Não. O Davi parou e pensou: primeiro, quem derrotar um gigante vai casar com a filha do rei. O menino que olhava a ovelha lá no meio do mato falou: opa, promessa boa, promessa boa. Eu gostei disso aí. Aí o Davi falou para o soldado: o que mais? A família dele vai ficar sem pagar imposto. Ele falou assim: boa coisa, vou ajudar meu pai, vou ajudar meus irmãos, boa coisa, família, vou nessa. E tem outra, vai morar no palácio. Ele falou: acabou, fui ungido a rei. Como que eu vou chegar no reinado? Eu vou ter que fazer a minha parte. O que eu vou fazer então? Eu vou derrotar o gigante. Mas Davi, você não é um homem. Não, eu vou derrotar o gigante, vou derrotar o gigante, vou derrotar o gigante. E aí entrou ali aquele ponto de interrogação enorme, e que o rei Saul falou assim: mas quem é esse menino aí que vai derrotar o gigante? Chama ele. Chamou ele. Você vai derrotar o gigante? Vou. Mas como você vai? Olha, ele vem com pau e com lança, mas eu vou em nome do Senhor. Beleza, você tem fé, mas como é que você vai derrotar o gigante? O que você fez para derrotar o gigante? Olha, quero compartilhar uma coisa. Rei Saul, eu estava lá um dia no campo, aí chegou um leão, e o leão pegou a ovelha, e eu tirei a ovelha da boca do leão e matei o leão. Uau! Opa, ele tem fé e o menino é bom, Aí, o que mais que você fez? Olha, eu estava lá cuidando das ovelhas, e veio um urso, e o urso levantou, o urso ficou de pé, e catou uma ovelha, eu tirei a ovelha dele e matei o urso.
Não, você é bom. Você é bom. Traz a armadura, põe a armadura nele. Colocou a armadura nele, ele ficou estático. A armadura tão grande que ele caiu, não levantava mais. Tiveram que tirar a armadura dele. Agora, o Davi foi lá, vocês conhecem a história, derrubou o gigante. Agora, ele derrubou o gigante a troco de quê, meu querido? A troco de quê? Ele tinha motivação. Agora, querido, você está dentro da igreja. Eu pergunto para você, qual é a motivação sua? Qual é a sua motivação dentro da igreja? Querido, qual é a motivação sua dentro de uma célula? Queridos, se você está dentro da igreja, não tem motivação de ir para o céu. Se você está dentro da igreja, não tem motivação de ver a sua célula crescer. Se você está dentro da igreja, não tem motivação de você crescer no relacionamento e na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: alguma coisa está errado. Está errado, alguma coisa está errado na tua vida. Alguma coisa está errada na tua vida. Queridos, eu vou falar de novo. Há 2 anos atrás, aproximadamente, a igreja estava cheia, igual está aqui hoje. A igreja tinha dinheiro em caixa. Estava tudo correndo dentro dos padrões, querido, normais, tudo tranquilo na igreja. Pessoas da igreja, um louvor de excelência aqui em cima, tudo tranquilo. Mas, meus queridos, quando eu olhar para os testemunhos de vida dos irmãos na igreja, nos bastidores, eu saí domingo da igreja e ia chorar. Deus dava a revelação da igreja aqui. Eu lembro que um dia Deus deu uma revelação tão linda que mudou minha vida. Eu cheguei no próximo domingo, perguntei aqui para a igreja qual a mensagem que foi pregada domingo anterior. Ninguém levantou a mão. Ninguém tinha se esquecido. Eu falei: Espírito Santo, está tudo errado. Fui orar a Deus e buscar a Deus oração. Deus mostrou o pastor Eibe, nós tivemos o desafio, a coragem de introduzir o MDA, discipulado 1 a 1. Oh, querido, tudo diferente, uma metodologia diferente. Nós perdemos mais de 150 pessoas. Vocês podem entrar no Facebook, ver a festa da multiplicação do ano passado e ver desse ano a diferença. Querido, eu estava vendo a festa da multiplicação do ano passado aqui, irmãos. Os irmãos viravam com a mão assim, ó, e viravam assim com a mão assim, e não batia ninguém, estava vazio. Aí quando filmou a igreja, tudo vazio, um verdão só da cadeira verde. Meu pai, agora esse ano, querido, esse ano, a igreja cheia, o corredor cheio, todo mundo cheio, festejando ao Senhor. Agora o ano que vem, vai ser diferente. Tem que fazer 2 multiplicações, umas 3 e umas 7. Agora, o pastor está falando isso aqui, por que eu estou falando isso aqui? Não é um crescimento esporádico, querido, que nós estamos buscando. Nós ficamos 2 anos resistindo ao crescimento, por conta do quê, querido? Fazendo células fechadas, sem receber ninguém. Por conta de quê? Por conta de que a necessidade do cuidado, do discipulado, de um cuidar de um, de um cuidar de um, para que a igreja se torne uma só. Agora, querido, olha o que o texto diz aqui. O texto diz aqui no versículo 4, olha o que diz aqui: dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Você sabe o que é participar da natureza divina? É impossível você ter a natureza divina de Deus na sua vida se você não estiver inserido no plano, no projeto, na vontade de Deus. Não tem como você ter uma natureza divina sem fazer nada, sem cuidar de ninguém, sem ter nenhum compromisso. Que natureza divina é essa? Essa é a natureza da carne. Natureza, querido, da carne, isso aí, de pessoas que não querem compromisso com Deus. Agora, ser parte da natureza divina, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda.
Vemos aqui a Mônica. Se não tivesse as pessoas para ir na casa dela, se não tivesse as pessoas para cuidar dela, ela não estaria aqui hoje. Ela não estaria aqui hoje. Agora, as pessoas que foram cuidar dela foram sozinhas? Não. Por que não foi sozinho? Tinha uma célula, tinha uma rede, tinha uma igreja, tem um discipulado do pastor, até chegar em Jesus. Uma igreja unida, que tem que ser compreendida. Eu vou repetir: a união, querido, em Cristo Jesus, ela necessariamente não fala sobre unanimidade. União em Cristo Jesus, querido, existe o respeito por cada um do jeito que eles são. Unanimidade, querido, é algo que não tem como nós exigirmos das pessoas. Tem que ser todo mundo assim, que nem patinho, todo mundo andando juntinho assim. Não, não é isso. Não é isso. É todo mundo em Cristo Jesus. Agora, queridos, o versículo 5, nós vamos terminar no 5 aqui. Meu Deus do céu, olha o que o versículo 5 diz aí. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, a piedade. Versículo 7, a piedade, a fraternidade, o amor. Agora o 8, para completar. Por quê? Se essas qualidades, vão lá comigo, presta atenção, querido. Por quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, ainda assim, vamos dizer, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam o quê? Inoperantes e improdutivos. Amém ou não? Quem quer crescer? Quem vai buscar isso aí? Quem vai ter isso na vida? Olha o que diz o texto aí, é muito importante. Eu não vou mais além não, que eu não quero passar do horário. Mas eu vou ler de novo o versículo 8, que é fantástico. O versículo 8, que diz, olha o versículo 8, vamos lá comigo, prestar atenção comigo aí, que Deus, ele vai, queridos, Deus ele não vai incomodar você, Ele vai testificar o teu coração aí. Esse versículo 8 vai mexer com a sua estrutura. Amém ou não? Eu creio que Deus vai mexer com a sua estrutura. Vamos lá, até agora nós lemos o texto, vamos falar do 8 agora, depois nós vamos voltar no versículo 5 no domingo. Mas olha o que diz, no domingo não, só no domingo é o pastor Elvis. Olha o que diz aí, versículo 8. Por quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém ou não, querido? Agora, você percebe aí no texto aí, que desde o versículo 3 até o versículo 7, o Pedro está colocando o que, querido? Presta atenção, você nasceu de novo, você tem que crescer, para você ser participante da natureza divina. Aí depois que você for participante da natureza divina, existem algumas coisas que você precisa buscar na tua vida. Dentre as quais coisas, existe aí, por exemplo, a virtude, né? Vamos voltar no versículo 5 que fala, por isso mesmo empenhem-se, olha, versículo 5, por isso mesmo empenhem-se para acrescentar a sua fé, o que? A virtude. Amém ou não? Empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude,
A virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o quê? Ao amor. Ou seja, querido, esses são os pré-requisitos que uma pessoa pode olhar para ela e dizer assim, ó, eu nasci de novo, cresci, sou um adulto, sou um homem, quando falo homem, ser humano ou mulher, espiritual, e agora eu estou pronto para poder produzir diante do Senhor Jesus Cristo. Então, o texto fala sobre isso. Agora, é importante, se você quiser estudar, quais foram as condições que Pedro escreveu isso aqui? Sabe quais as condições que Pedro escreveu? Tinha muita gente, ó, aqui para mim, na igreja, ó, só falando, e não estava fazendo nada. Agora, o Pedro foi o grande apóstolo, o grande pastor da igreja na cidade de Jerusalém, aonde diz os historiadores que 90% da cidade, com mais de 3 milhões de pessoas, se renderam aos pés de Jesus Cristo. Então, a carta que o Pedro escreveu, ela repercutiu e trouxe um resultado extraordinário. Agora, irmãos, nós queremos aqui o quê? Você acha que o pastor aqui da igreja, eu vou sentir melhor se nós fizer 2 cultos com 500 pessoas? Você acha que eu vou se sentir melhor se a igreja que crescer? Você acha que eu vou ter status de pastor da cidade e vou lá pedir para o prefeito vir aqui numa assembleia solene e me dar a chave da cidade para mim? Meus irmãos, vocês sabem disso, que a visão, ela é tão interessante, que a visão, ela leva a gente para um lugar onde todo mundo tem que ser igual a todo mundo, senão as coisas não acontecem. Eu falo por experiência, irmãos, fui num congresso, chegou lá o pastor Odilon Vergara, da igreja batista, querido, central, lá da cidade de Curitiba. Aquele homem veio, aquele homem magrinho, e começou a pregar, eu falei, nossa, o cara é igual eu, não prega nada, palavra simples, igualzinho eu, o pastor não prega nada, olha lá, de onde veio esse pastor? E eu com aquelas convicções, e assisti a ministração, e o pastor ministrou a ministração linda, simples. Aí depois eu fui descobrir quem era o pastor Odilon Vergara, o cara com igreja em vários países, a igreja dele com mais de 30 mil membros, só na cidade de Curitiba, igreja nos Estados Unidos, na 5ª Avenida, na 8ª Avenida, sei lá na onde, para o mundo inteiro, e tem igreja. E ele dando testemunho que ele ia comprar um jatinho, porque ele precisava estar a cada lugar, cada final de semana tinha que estar no lugar, e não tinha voo comercial para ele ir, porque não tinha como ele antecipar o horário e tudo, para ele viajar, e ele agora estava no desejo, na vontade de comprar um jatinho para ele. Eu falei assim, que é isso? Aí eu fui descobrir o segredo. Sabe qual que é o segredo? O pastor, na visão, quanto ele mais cresce, mais ele se diminui para ficar na mesma altura dos irmãos. Coisa linda, lindo de ver, lindo de ver, querido, que coisa linda, queridos. Estava eu com o Arthur no hotel, chega lá um pastor desesperado, porque tinha que ministrar. Aí o Arthur falou assim, pai, o pastor está desesperado, o pastor, ele precisa ministrar, e acho que o carona dele não veio. Cheguei nele e falei, pastor Carlitos, eu estou no congresso com o senhor lá. Amém, pastor, que benção tal. Eu falei, se o senhor está sem carona, né? Falhou a carona do senhor. Ele falou assim, pastor, falhou, daqui 15 minutos eu entro. Eu falei assim, não, eu atraso, moço, não atrasa não. Peguei a chave, eu com o Arthur, jogamos o pastor Carlito e pá, levamos o pastor na igreja. Puxa, ele ficou grato, convidou para ir lá na igreja dele, tomar café, aquelas coisas todas. Entra na internet, o Carlito Paz, você vai ver quem é o Carlito Paz. 13 mil pessoas na igreja dele de São José. O camarada construiu agora um lugar para mais de 5 mil pessoas. Querido, você não tem ideia da sabedoria do homem. E falou para mim, pastor, vai lá tomar um café comigo na minha igreja. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos entender o que é fazer parte da natureza divina.
Eu quero isso para mim. Amém ou não? Eu quero fazer parte da natureza divina, querido. Eu quero fazer isso que está aqui, e eu acredito que você quer também. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Atenta a essa palavra. Lê de novo na sua casa. Pesquise. Vai ser o assunto da célula quarta-feira e no sábado. E no domingo agora não. No outro domingo a gente vai continuar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém ou não, queridos? Deus abençoe. E que você cresça na presença do Espírito Santo. E que você torne participante da natureza divina, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.